Bom dia a todos que nos acessam pelo portal Emobile ou estão navegando em nossa página no YouTube /Revista Mobile. Eu sou Valcídio Perotti, diretor da Alternativa Editorial Revista Mobile, e é com muito prazer que apresentamos mais uma edição da Mobile Talks. E tenho a honra de receber na conversa de hoje o engenheiro Áureo Calçado Barbosa, empresário do setor, fundador da Carolina Baby, indústria de móveis infantis, e presidente em segundo mandato do Intercind, Sindicato das Indústrias Moveleiras da região de Ubá. O Áureo está sendo convidado para nós falarmos sobre a situação dramática vivida em quase todas as cidades brasileiras pelo pico verificado na infecção da Covid-19, os atrasos na disponibilização de vacinas e o início da vacinação, e os efeitos dessa realidade nos resultados buscados pelas empresas moveleiras em 2021. Entre outros assuntos, vamos falar também com o Áureo sobre os efeitos da falta de matéria-prima e insumos para a produção moveleira e que também podem comprometer os resultados buscados pela empresa. Esse programa está sendo realizado e irá ao ar graças aos nossos patrocinadores da plataforma digital. Colchões Castor, Renner Sayerlac, Tintas Killing e Corte Certo Plano de Corte. Vamos começar com o Áureo perguntando: Minas Gerais, como de resto o país inteiro, está sofrendo com o agravamento do contágio com a Covid-19, atingindo um pico de quase 2.000 mortes por dia. O que a indústria moveleira do Polo de Ubá está conseguindo fazer para manter sua atividade em um cenário tão adverso? Perotti, desde o início dessa pandemia, episódio que se iniciou em março, abril do ano passado, nós chegamos a ter a nossa cadeia produtiva efetivamente paralisada por cerca de quase um mês. E, através do nosso diálogo com o poder público, nós encontramos uma situação consensual, à luz das recomendações naquele momento do Ministério da Saúde, e chegamos à conclusão que poderíamos retomar as nossas atividades seguindo uma série de protocolos de segurança. Esse já é divulgado para a nação inteira. Então, nós chegamos à conclusão que, e continuamos ainda defendendo essa tese, que aqui do local de trabalho é muito mais seguro do que na rua. Porque aqui nós tomamos todos os cuidados devidos o tempo inteiro, nossos funcionários são todos os dias orientados a fazê-lo aqui dentro da empresa, e o fato é que infecções e contágios dentro da empresa são insignificantes. Eu diria para você que não ocorrem. Um caso ou outro muito isolado e de forma muito tênue. Felizmente, nós não temos registro de nenhum caso grave aqui na indústria moveleira de infecção por Covid-19. E seguimos, então, durante o ano passado inteiro nessa tônica de cuidados excessivos e sempre orientando os nossos colaboradores também nos cuidados que eles devem tomar fora da empresa. Quer dizer, é aquela coisa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem que repetir isso todo dia para as pessoas, até porque também existe um rodízio natural de pessoas. Então, nesse aspecto aí, até que nós temos vivido uma situação de certo equilíbrio no que tange a atividade produtiva no ano passado. O distanciamento social que veio junto com a recomendação use máscara, use álcool gel, esse distanciamento social na linha de produção chegou a afetar, ter que reduzir o contingente? Não, Perotti, porque numa indústria moveleira, via de regra, você já tem esse espaçamento entre as pessoas. As máquinas e o layout das indústrias impõem isso, né? Em alguns setores, por exemplo, na linha de série de embalagem, é que nós tivemos que provocar um afastamento um pouquinho maior, respeitando aqueles 2 metros, mas conseguimos tocar a vida em frente, alongamos um pouquinho as linhas de embalagem e permitimos esse distanciamento. Evidentemente que isso, quer queira, quer não, afeta o resultado da produção no final do dia. Você não produz com a mesma intensidade, né?
mas nós não tivemos muito problema nesse aspecto, porque é perfeitamente possível, numa indústria organizada, que você mantenha o distanciamento entre as pessoas, devidamente com o uso das máscaras, o álcool gel para tudo quanto é lado, muita higiene dos locais em que bebem água, afastamento nos restaurantes. Medida que nós tomamos, nós criamos vários turnos de almoço para que as pessoas não sentassem juntos na mesma mesa. Então, uma série de adequações, nós fomos nos adaptando nesse sentido e aprendemos a conviver com essa virose desde então. Você entende que essa situação deve afetar certamente os resultados que as indústrias buscam para 2021, né? Eu pergunto para você, o que a gente pode esperar de desastre, de afetar o resultado? Ô Perrotti, eu responderia a sua pergunta dando uma volta um pouquinho além. Esse episódio do Covid-19, em vários setores da cadeia produtiva, eles provocaram paralisação. Então, houve aí uma lacuna, um certo tempo, do suprimento de alguns materiais que geram reflexo ao longo do ano de 2020 e agora 2021. Pior do que isso, eu acho que exageradamente, usando do critério lei de oferta e demanda, como nós tivemos um pico de consumo que eu acho que foi uma bolha lá no segundo semestre do ano passado, pelo fato das pessoas estarem em casa e chegarem à conclusão que não gastavam dinheiro com mobiliário há cerca de uns 8 anos, resolveram, então, melhorar um pouquinho aquilo que está dentro de casa. Então, isso houve um momento de um pico de consumo, digamos assim, fora da curva em relação à mediana dos anos anteriores. E, tentando responder a sua pergunta do que mais vai nos afetar em termos de resultado, além de uma perda significativa na eficiência do processo produtivo por conta do afastamento dentro da empresa, você perde tempo com isso, claro, preservando a saúde das pessoas, que é o mais importante. Nós estamos vivendo um momento de, além da escassez de matéria-prima, aumentos, na minha opinião, abusivos. A gente até entende que atrelar um aumento hoje, o outro, a variação cambial de 3,8 dólares para 5, coisa parecida, 4 para 5, isso até é explicável. Mas materiais que subiram duas vezes e meia o seu custo de origem, isso não se explica. E pior, o que vai nos afetar, na minha opinião, é que eles continuam ensaiando com aumentos, sinalizando aumentos nas matérias-primas básicas do nosso setor produtivo, e nós não conseguimos repassar isso para preço porque o consumidor já estourou o poder de compra, ele vai parar de comprar. Quer dizer, estamos numa situação, na minha opinião, já passou do limite tolerável. E como conduzir isso? Muito difícil. Nós temos que esperar o tempo, por si só, ditar a lei da oferta e da procura, que invariavelmente acontecerá dentro em breve. Chaparias, por exemplo, que é o nosso insumo básico, além de estar faltando, os preços estão abusivamente altos. Interessante, eu estou até escrevendo aqui, rascunhando uma carta essa semana que pretendo dirigir carinhosamente a todas as indústrias de chaparia, expondo a nossa preocupação, para não usar uma palavra mais forte, indignação, né, com tudo que está acontecendo, porque, veja bem, toda a indústria moveleira, principalmente aqueles que fazem móveis de quarto, coisa parecida, usam uma chapa fina de 2,8, 3 milímetros, o que eles chamam de HDF. E esse produto simplesmente sumiu do mercado. Como é que você vai mudar o seu projeto da cômoda, do guarda-roupa, coisa parecida, de um minuto para o outro? Quer dizer, usando de alternativa de outros materiais ou chapas mais grossas. Então, eu, sinceramente, vejo esse episódio, dentre outros, como um total desrespeito com as pessoas, desrespeito com as indústrias, desrespeito com os consumidores. Na minha opinião, acho que poderia ter sido buscado um outro equilíbrio nessa situação, não tirar simplesmente como tiraram drasticamente esse produto do mercado. Está afetando a todo mundo, virou coisa de ouro o HDF hoje, de 2, 3 milímetros, 2,5. Então,
Você vai na questão do aço. Eu estava conversando até há pouco tempo com grandes industriais do setor moveleiro que fabricam cozinhas de aço, por exemplo, que naturalmente é um produto de consumo numa classe média ou popular para baixo. Chega um ponto que o aço mais que dobra de preço e o armário de aço daqui a pouco fica inviável. Ele tem que separar de ser produzido, porque ele está tão caro que as pessoas daquele nicho de mercado que consome não vai optar mais pelo armário de aço, porque não faz sentido. Materiais de embalagem. Embalagem, digamos, para uma caixa que custava 1, ela passa a custar quase 2,5, 3, no mesmo perfil, no mesmo material. Então, quer dizer, está havendo uma desordenação generalizada nesse sentido. E isso vai afetar os resultados das nossas empresas agora em 2021, porque tivemos uma bolha lá no segundo semestre do ano passado, bolha essa que não deu nem para tapar os buracos do passado, diga-se de passagem, que vemos acumulando aí um período muito grande de esmagamento de preços e resultados, na minha visão. Então, essa bolha mesmo, veio resultados momentâneos naqueles 2, 3 meses aí do ano passado, e tudo isso será destruído agora, nesse 2021, se essa situação de desequilíbrio de disponibilidade de matéria-prima e preço da matéria-prima se perdurar. Então, isso nos preocupa muito. E eu entendo que nós, lá na Bimóvel, a Maristela, tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido, tentando sensibilizar outras esferas da cadeia produtiva e até mesmo governamental, mas não temos tido até então muito sucesso nesse sentido. E esperar que esse equilíbrio se retorne de uma forma natural, eu acho que nós estamos vivendo um momento sobrenatural, vai ser complicado. Creio eu que deveríamos sentar todos, sentar numa mesa de discussão e entender o momento, porque você não pode também dizimar e anular completamente um segmento importante que é do nosso país, porque, afinal de contas, o mobiliário está presente em tudo na nossa vida, para todo lugar, que seja nas residências, nos escritórios comerciais, nos hospitais, nas repartições públicas, ele está na nossa vida presente o tempo todo. Estamos aqui agora sentados numa cadeira, e atrás você tem um móvel onde você guarda o seu livro, enfim, não é possível viver sem um móvel, não é verdade? Então, eu sinto que temos que conversar um pouco mais nesse aspecto e buscar um outro equilíbrio que seja interessante para ambas as partes, inclusive para o consumidor, para a população brasileira. Então, dá para se concluir, né, Áureo, que está sendo mais fácil administrar os efeitos da pandemia do Covid do que administrar essa questão da relação com fornecedores de matéria-prima? Por incrível que pareça, sim. Olha só, que ironia, né? Por incrível que pareça, sim, porque nós ficamos assim, naquele ponto de reflexão. Para onde vou? Invisto mais ou não invisto? O que eu faço? Paro a minha fábrica por uma semana ou não paro? É muito complicado. Então, todo o planejamento estratégico que reza os princípios básicos, que norteiam os princípios da gestão empresarial, eles furam nesse momento, porque você não tem um parâmetro muito bem definido, ele é sazonal e variante no tempo. Complicado isso. Muito bem, mas nós brasileiros temos o poder, não? Já aprendemos com os anos, né, de crises econômicas a nos reconstruir, né? A nos refazermos dos reveses e seguir em frente. É isso mesmo, Perrotti. Eu posso ser testemunha disso, porque vários anos da minha vida eu passei fora do Brasil. E nessas idas e vindas, estou falando desde os idos dos anos 80, você percebe que o brasileiro ele tem uma capacidade de readaptação, de reação muito forte. E eu tenho certeza que, guerreiros que somos, haveremos de passar por tudo isso. E vai virar uma parte da nossa história só lá na frente, não tenho dúvida disso, não.
mas não está fácil. Devo te confessar que não está fácil. Muito bem. Antes de seguirmos nossa conversa com Áureo Calçado Barbosa, quero repetir e enfatizar que nosso programa está sendo realizado graças aos patrocinadores de nossa plataforma digital, a Castor, a Saerlac, a Killing e Corte Certo. Mas, Áureo, vamos em frente, né? Nós temos o compromisso de limitarmos essa conversa num determinado tempo, que não deve passar de 25 a 30 minutos, senão nossos ouvintes depois não vão chegar até o final. Então, vamos objetivar e vamos para mais as perguntas que ainda se fazem necessárias. Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre como foi a decisão de anunciar a realização da FEMUR em 2022. Estamos otimistas, então? É uma decisão que nós estamos acreditando que, com as vacinas chegando agora, conforme tem sido anunciado, né? Mês de março, abril, maio, e a situação fica no outro patamar de equilíbrio, nós acreditamos ser possível, sim, realizar a FEMUR final de janeiro de 2022. Nós tínhamos um sonho de fazer, como tradicionalmente temos feito, a mostra de imóveis esse ano em Ubá. Tentei uma agenda em abril, passamos para julho, e depois chegamos a um consenso, olha, é melhor não sonhar com isso, não vamos nos desgastar nesse momento e vamos botar foco em janeiro de 2022. Mas, assim, por outro lado, né, Áureo, não há como não acreditar que, por exemplo, a realização de um evento como o Ubá estava acostumado a realizar, certamente ajudaria a atravessar melhor o ano, não é verdade? Não há dúvida disso. O que está acontecendo? Eu tenho visto aqui notoriamente. E os clientes, os grandes clientes, têm feito aqui visitas espontâneas, periodicamente, semanalmente, eu diria para você. Olha, o que está acontecendo? O que você tem de produto novo? Eu estou precisando de lançar uma ideia nova. Então, isso é muito bom. Você vê que, apesar de tudo isso aí, o nosso polo, assim como os outros polos profissionais que somos, temos um certo respeito por parte dos nossos intermediários comerciantes de imóveis, né? E eles têm nos visitado, sim. E isso tem gerado alguma esperança para o ano, para o decorrer desse ano, que, digo de passagem, volta aqui, está sendo afetada por uma desprogramação naquilo que eu não tenho certeza que vou ter matéria-prima para produzir. Esse é o problema. E o fato de adiar a FEMUR para 2020 leva em consideração todo esse episódio do Covid-19, que queremos fazer um evento com segurança. E já estamos trabalhando na programação desse evento tradicional, que é aqui no Polo Moveleiro de Ubá. Dentro da melhor forma possível, pretendemos cada ano inovar mais, como temos feito nos últimos eventos. Muito bem. Estão todos convidados, viu, Perrotti? Me ajuda aí. O Brasil inteiro está convidado a vir visitar a cidade de Carinho, atual capital da indústria moveleira de Minas Gerais. Pois Ubá. A propósito, o Sindimóveis, que, aliás, o Intercind, que você dirige já no segundo mandato, anunciou no final do ano passado, esse ano, Áureo, a ampliação da sua base territorial. Foi uma vitória para o Intercind? Veja bem, nós, através de um projeto de lei que tivemos aí o apoio intenso de um deputado amigo nosso, aqui, o Coronel Henrique, diga-se de passagem, um militar que estava nativa no Exército Brasileiro, na Escola de Agulhas Negras, é uma pessoa de extrema visão. Em poucas conversas que nós tivemos, ele entendeu que seria prudente expandir oficialmente o APL aqui de Ubá para os municípios que circundam em torno da metrópole Ubá, digamos assim. Então, hoje nós temos Ubá mais 21 municípios que compõem esse arranjo produtivo e, Perrotti, para nossa alegria, outros municípios na vizinhança nos têm procurado e querem fazer parte desse projeto também. Então, nós estamos até avaliando a possibilidade dessa extensão e levar esse projeto para a esfera federal. Porque você tendo uma identidade, você tendo um reconhecimento jurídico, fica mais fácil trabalhar em várias outras
vetores que afetam o nosso cotidiano, não é verdade? Então, ficamos muito felizes com isso. Esse território, na verdade, preciso discutir um pouquinho com o Sindimóveis, porque, via de regra, o Sindimóveis pega as cidades mineiras todas, exceto duas ou três polos que se identificaram no passado. Mas não creio que teremos nenhum problema nesse sentido, porque o diálogo é extremamente confortável, franco, amigável. Não teremos nenhum problema nesse sentido de conduzir, ainda que em parceria com o Sindimóveis, se assim for. Mas o que nós queremos é promover cada dia mais o crescimento e a defesa de interesse da nossa cadeia produtiva aqui em Ubar. Eu tenho comigo um plano de convidar outros players da cadeia produtiva a vir se instalar aqui nesse território, nos municípios vizinhos que seja, por exemplo, fazendo complementos que necessitamos na nossa indústria, quer seja nos acessórios, nas embalagens, na produção de materiais de pintura, e vai por aí afora. Muito bem. Falando em indústria, gostaria que nós, antes de nos interessarmos para o encerramento dessa nossa conversa, você falasse um pouco sobre a Carolina Baby. Como você influenciou a história dessa grande empresa desde 1994, na sua fundação. Eu vi que você teve um período em que você apostou muito na exportação também, com uma operação também nos Estados Unidos. Fala um pouco para os nossos internautas sobre a parte do industrial, né? Então, a Carolina surgiu no momento, lá em 94, foi muito simples. Foi assim, eu tenho um irmão que trabalhava comigo naquela época no Rio de Janeiro, na área de fibras óticas, e ele não queria ficar mais no Rio de Janeiro, e eu muito fora do país. Eu quero voltar para Minas, e o que nós vamos fazer lá? Olha, a habilidade que tem lá é uma indústria moveleira, eu não entendo nada disso. Então, tá bom, então vamos comprar alguma fábrica por aí que esteja fechando e vamos aprender. E assim foi, assim, uma conversa de fim de semana na praia, na Barra da Tijuca. Começamos a Carolina Móveis em Ubá, de uma maneira muito pequena, tínhamos 18 funcionários só naquela época, e logo depois eu tomei a decisão, olha, ou vou fazer uma coisa séria, não vou brincar com isso não. Começamos a ideia de comprar um terreno fora da cidade, onde estamos hoje aqui, numa área de quase 100 mil metros quadrados, na beira da rodovia, e trouxemos a indústria para aqui. No momento seguinte, para ser muito rápido, eu entendi que deveríamos fazer um produto diferente. Eu sempre fui a favor da diferenciação, de mutações e diferenciação. Então, eu percebi que o mercado do móvel infantil no Brasil ele não tinha assim, uma identidade muito própria. Muitas empresas também faziam móveis infantis, né, como se fosse um complemento de sua produção. Não é nenhuma crítica negativa, pelo amor de Deus, eu estou dizendo o cenário que eu encontrei na época. E então eu resolvi, como eu tinha muita conhecimento, era o meu cotidiano ajudar a fazer normas na BNT, no campo da engenharia elétrica e telecomunicações, falei, está aí uma oportunidade. E eu frequentava muito os Estados Unidos, né? E aprendi que o móvel, o segmento infantil lá, ele tinha um certo contorno de segurança, uma preocupação de segurança com o usuário, o que não tinha no Brasil, não culpando ninguém, simplesmente porque não tinha, não havia se pensado nisso, né? Então, eu tive ideia, olha, nós vamos nos especializar no mercado de móvel infantil e vamos focar nesse produto aí, que temos feito há 20 anos, mais de 20 anos. E focamos aí em 97 logo depois, 98. Então, faz algum tempo. E contribuímos, desde aquele momento, então, para a feitura de um procedimento normativo junto à BNT e ao Inmetro, né, para que hoje tivéssemos o que temos, um produto balizado pelos critérios de segurança para com o usuário. E assim foi a nossa história. Alguns players desistiram no meio do caminho e temos vários outros concorrentes, todos eles muito sérios, com quem nós mantemos um diálogo franco, aberto, sem nenhum tipo de atrito, e vamos conduzindo assim a nossa vida. Exportamos para os Estados Unidos no ano 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, e decidimos sair daquele mercado porque nós tivemos uma queda abrupta do câmbio, você deve se recordar, tínhamos um dólar de 3,17,
ele veio despencando R$ 2,90, R$ 2,70, e chegou a menos de R$ 2. Então, não havia como sustentar esse posicionamento lá nos Estados Unidos. Mas agora, nesses últimos 2 anos, nós retomamos de novo o nosso trabalho com exportação, porque o câmbio favorece até então. A nossa preocupação, o que vai continuar acontecendo com o aumento de matéria-prima interna, além da variação cambial? Essa é uma preocupação. Porque você partir para um mercado externo, você tem que investir bastante. E voltar ao mercado externo depois que você sai é complicado, você sabe disso. Então, essas coisas todas nos preocupam enquanto estratégia, mas estamos exportando, sim, novamente, e com relativo sucesso, e vemos um potencial muito grande de crescimento nesse sentido. Então, a nossa empresa ela prima por atender carinhosamente o consumidor, que é a mãe. Você foi um dos guerreiros, né, Áureo, na defesa da elaboração das atuais normas técnicas da ABNT e do Inmetro, né? Eu e mais alguns amigos nossos aí lá no passado sofremos muito com isso. Não foi fácil implementar esse programa. Por várias vezes nós fomos criticados quando saímos para o mercado, falaram, vem uma norma, vem segurança. Evidentemente, isso vai mexer em algum quesito, talvez vai influenciar a empresa, com certeza vai, mas a pessoa vai estar mais segura. Várias críticas no passado, isso não serve para nada. Então, eu me lembro que nós montamos uma equipe comercial aqui, comprei aqueles retroprojetores, acho que hoje você vai na televisão, né? E treinamos palestra no Brasil inteiro. Fechamos vários auditórios, difundindo a ideia do porquê que o berço deve ser seguro. Felizmente, hoje, esse conceito já caiu na cabeça de todas as pessoas do Brasil, e nós seguimos, assim como outros parceiros nossos industriais de segmento, nós continuamos preservando pela segurança, acima de tudo. E nós temos como princípio, na Carolina Móveis, zelar e carinhosamente entender aquilo que a mãe espera do nosso produto. Nós temos um marketing digital aqui totalmente focado nesse tipo de consumidor, com quem nós trocamos diálogos permanentes, no sentido de entender o que ele quer de melhor, o que eu posso fazer melhor para satisfazê-lo, deixá-lo feliz e seguro. Essa é a nossa forma de trabalhar. E hoje estamos também bastante inseridos no comércio eletrônico do Brasil inteiro, junto com os nossos parceiros que estão sempre junto conosco. Então, a nossa história é mais ou menos, nós continuamos crescendo, temos planos de crescimento para ir para 2021, 2022, já fizemos uma terraplanagem muito grande aqui no nosso parque industrial, e estamos esperando o momento certo de dar o start, e queremos ver, que nem repetindo aquela mesma história do passado, qual vai ser o equilíbrio, né, Perró? Verdade. Vamos finalizando, então, mais uma Mobile Talks dessa série de 2021. Esperamos ter contribuído para o esclarecimento e desenvolvimento da indústria moveira nacional, missão que a Alternativa Editorial Revista Mobile assumiu há mais de 40 anos, quando publicou sua primeira edição. Agradecer de forma muito especial ao nosso convidado da conversa de hoje, pelo esforço em dividindo seus compromissos com outras entidades e com o próprio sindicato, dedicar esse espaço para nós. Muito obrigado, Áureo, e fica o espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Perró, pelo convite. Nas minhas considerações finais, eu quero exaltar todo o sincronismo e apoio que nós temos da Federação das Indústrias de Minas Gerais, de cuja diretoria faço parte. Nós temos na FIENG conselhos que efetivamente têm trabalhado para a indústria mineira e para a indústria brasileira. Eu citaria, dentre eles, os de maior destaque, o Conselho Trabalhista, o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho de Base Florestal, de Energia Elétrica e também o Tributário. Então, é uma federação que nós, industriais de Minas Gerais, temos todo o carinho por eles, e fica aqui o meu agradecimento a toda a diretoria da FIENG, em especial ao nosso presidente Flávio Roscoe Nogueira. E, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos aqui de peito aberto, juntos trabalharemos e venceremos, sim, esse episódio de agora, porque somos fortes e o Brasil é muito grande. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes que nos sintonizam.